Eu vou quebrar agora só um pouquinho. O que é pré-biótico e o que é probiótico? Perfeito. O pré-biótico são substâncias que não são probióticos, tá? Não são bactériazinhas, não são. São substâncias que vão estimular de forma benéfica a nossa microbiota, tá? O probiótico são pools de bactérias, são quantidades de bactérias estudadas que, em geral, elas se comunicam e sinalizam de forma boa o nosso intestino. E simbiótico é quando junta os dois, um pré-biótico e um probiótico. Mas hoje em dia existem vários tipos dessas substâncias psicobióticos, que a gente sabe que são probióticos que fazem sinalizações, por exemplo, para paciente que tem ansiedade, depressão, espectro autista e 1 milhão de coisas que eu não vou entrar nesse assunto agora. Não, é porque assim, Lorena, quando você fala de probiótico, eu sempre lembro aquelas coisas que vende, está na prateleira, que a gente vai no supermercado e compra. Quando a gente fala em pré, antes de falar no pró, em pré-biótico, a gente fala é exatamente isso que eu falei antes. É você fornecer um substrato positivo. Então, pré-biótico é como se fossem os alimentos para a microbiota intestinal, para aquelas bactérias boas. Esses são os pré-bióticos. E aí entram as fibras, como a Lorena falou. E aí entram as fibras. E além das fibras, ela deu um exemplo do café, mas por que o café? Por causa da cafeína? Não. Por causa dos polifenóis do café. Então, se a gente pode... se eu posso dizer para ti, chega para mim e me pergunta, Kelly, quais são os melhores alimentos para a microbiota intestinal? Eu vou te dizer 2 grupos de alimentos. As fibras e os polifenóis, certo? Então, esses seriam os pré-bióticos, né? Agora, dentro do mundo das fibras, que a gente tem muitas fibras, existem aquelas que são estudadas, que têm um efeito de aumentar a bactéria boa. Essas fibras a gente considera como fibras pré-bióticas, né? E hoje a gente tem na prateleira, do mesmo jeito que a gente tem probiótico, como você falou, a gente também tem pré-bióticos, são mix de fibras que também para auxiliar naquele início daquele paciente que não está acostumado a comer vegetais, frutas, legumes e tal, a gente inicia aí com um pouquinho de fibras com essa... Fibras sintéticas, né? Solúveis e insolúveis, que dá uma auxiliada. Mas a ideia realmente é que ele mude a alimentação. Venha da alimentação. O que eu achei interessante que você falou sobre... Assim, a gente entende que a pessoa vai começar a modificar e as coisas são aos poucos. Mas eu vi outro dia um cara falando assim, um nutricionista falando assim, que toda vez que vai passar uma dieta que a pessoa fala assim, eu não gosto de fruta, não gosto de verdura. Aí ele falou assim, cara, vamos lá, se você não bebe nem a quantidade de água que é necessária no seu dia a dia, o que o mundo espera de você? Porque assim, realmente, se você não entender que você precisa... Você é o que come, e esse podcast é exatamente para a gente falar sobre isso aqui. É o que a gente come, o que a gente digere, o que as nossas bactérias digerem. Atualmente a gente aumentou, né? Quando a gente fala sobre fibra, trazendo aqui regional Pupunha, Tucumã, o que tem no nosso dia a dia que é legal, que a gente... Coloque espaço e eu bote ali. Isso, quais são os alimentos, né? Fibra, a gente traduz em quê? Então, a gente tem várias fibras. Pode ser o amido da macaxeira, da batata, da tapioca. Pode ser... deixa eu me lembrar aqui de fibra. Pode ser... Na inulina, a gente tem uma outra fibra que ela também é considerada prebiótica, que é a inulina. A inulina a gente tem na cebola, no alho, na banana. A gente também tem um tipo de fibra que é excelente, que é a beta-glucana, que vem da aveia. Está, sobretudo, mais concentrada no farelo de aveia. Então, a gente tem... E veja, tudo que eu estou falando, né? Quando a gente fala em polifenóis, vamos completar. Eu falei grupo, fibra e agora polifenóis. Polifenóis, a gente tem vários polifenóis. A gente tem as antocianinas do açaí, por exemplo. Quando a gente vai para os estudos... Quando a gente vai para os estudos, a gente vê muitos berries, né? Principalmente blueberry, que é o mirtilo. Só que o mirtilo não é do nosso bioma, dia, né? É totalmente inacessível as frutas negras. Amora, blueberry,
As berries, de modo geral, tem as frutas roxas. E vermelhas, como Sim. a maçã. A maçã não, o morango, né? Morango, né? Então, mas a gente trazendo, a gente não tem muito hábito do mirtilo. O mirtilo chega aqui com um preço muito absurdo pra gente, não é? Do nosso a bioma, uva já né? é cara mesmo. Pois é, mas a gente tem o açaí. O açaí tem muito mais antocianinas do que o mirtilo. Legal. Né? Então, agora, qual é o problema do açaí? Porque o problema não é sem só... leite condensado, né, mano? Exatamente. Não, já ia não brincar é aqui. só o Chupa alimento. Brasil, que a gente tem açaí aqui, que é muito melhor do que esses berries ali. Exatamente. Só que o problema é como a gente come esse alimento, Não, é, tudo, né? é que nem salada de fruta, porque, cara, eu acho maravilhoso quando a pessoa chega, ela fala assim, não, na minha dieta bacana eu como salada de fruta. Aí eu boto leite condensado e Creme de leite. e creme de leite. Eu falei, cara, qualquer coisa com creme de leite e leite condensado vai ter o mesmo Exatamente. gosto. É que nem ketchup. Botou ketchup na comida, você tem o mesmo gosto, só depende do que você vai mastigar. O resto é gosto de ketchup. Eu queria fazer um adendo, Jefferson, que você falou, que a gente pega e compra o probiótico lá no supermercado. Isso entra em uma grande discussão, Sim. tá? No Brasil, nenhum laboratório, e agora parece que tem um laboratório em São Paulo responsável e que tenha liberação para manipulações de cepas probióticas. Por quê? Os probióticos, eles são extremamente sensíveis, tá? Por exemplo, eu tenho vários pacientes que vão para os Estados Unidos. Doutor, eu trouxe esse com 1 bilhão, 1 trilhão. Eu falei, mas só dele pegar a gravidade, morreu uma grande parte. A temperatura da nossa região também faz com que uma grande parte não sobreviva. Mas ainda fica partículas desses probióticos que são considerados protobióticos, que também teriam a função de sinalização boa para o nosso intestino, enfim. Mas o grande problema que é falado devido à manipulação de cepa probiótica é que o papa da microbiota na gastroenterologia no Brasil é Ricardo Barbucci, não sei se é esse, e a Maria do Carmo. E eles dois têm a mesma ideia. Ele até põe nos slides dele assim, uma foto do Tom Cruise e uma foto dele. E ele fala, nós dois somos Homo sapiens, nós temos a mesma espécie. Mas eu sou muito mais bonito do que o Tom Cruise, ele não é. Ou seja, a subcepa da bactéria tem que ser aquela subcepa de sinalização boa. Porque na mesma espécie pode ter subcepas que não são boas. Sim. Então, tu tem que garantir a viabilidade, se aquela subcepa vai chegar no teu intestino de forma adequada, se a cápsula que vai, ela é resistente ao ácido do estômago, se ela vai ser entregue direitinho lá no intestino. Então, tem muita coisa que eu peço para os meus pacientes tomarem cuidado na hora. E o ideal, consulte um profissional. Consulte o gastro, nutrólogo, nutricionista, pessoas capacitadas para te... E outras, já existem subcepas específicas para cada doença. Existe subcepa para paciente constipado, existe subcepa para paciente diarreico, ou seja, para cada doença existe já as indicações, tá? Então precisa ter esse controle com todos, eu acho. E isso que ela está falando é muito interessante, porque aí a gente vai para o conceito de probiótico. Né? O conceito de probiótico, o que é? São micro-organismos vivos, né, que quando administrados em doses adequadas, trazem saúde, trazem benefícios para o hospedeiro. Legal. É isso mesmo. Trazem benefícios para o hospedeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem do conceito de probiótico é que ele precisa ser vivo. Ele precisa estar vivo para poder... O que a gente quer com probiótico? A gente pensa que a gente está num ambiente que está desestabilizado, né? A gente falou que está com desequilíbrio de bactérias, né? Então, a primeira coisa que eu faço nesse organismo, nesse ambiente, é tentar melhorar aquele substrato. Né? Melhorando o substrato, então e esse substrato é o quê? A alimentação. Sim. Então, a gente melhorando a alimentação, a gente está diminuindo a alimentação de bactérias ruins e aumentando os alimentos que alimentam as bactérias boas. A gente melhorou esse ambiente, já deu uma
já deu uma equilibrada boa. E depois a gente vem com os probióticos, que é para, tipo, colonizar. Eu falo entre aspas, colonizar, porque o probiótico, ele age enquanto ele está sendo utilizado, enquanto ele está sendo usado. Por quê? Porque como a gente tem, que é uma bactéria que está ali viva, chega lá no nosso intestino, então ela vai surtir os seus efeitos. E se você tem uma alimentação legal, se você dá substrato para aquela bactéria continuar ali e se reproduzindo, ok, beleza, a gente vai ter um efeito legal. Agora, se você dá o probiótico sem alterar aquele microbioma, sem alterar o substrato, ele vai ser pontual, o paciente vai ter uma melhora pontual enquanto estiver tomando, e depois que tomar, aquelas bactérias não vão conseguir sobreviver. Então, não adianta você tratar disbiose somente dando probiótico. Não. Você tem que ter uma mudança do padrão alimentar, porque é isso que vai tornar aquela intervenção probiótica prolongada.